Vamos falar sobre limite. Se eu estava em dúvida em como começar o vídeo, eu tive várias reflexões e várias lembranças de que quando eu era muito boazinha, isso eu tomava na cabeça. E todo esse contexto. Principalmente no fato de que a sociedade, querendo ou não, ela espera que a mulher ela seja mais maleável, que ela seja mais fácil de lidar. E quando você começa a impor os seus limites, você começa a receber comentários do tipo: nossa, mas fulana é tão difícil, fulana é tão grossa, ai, fulana é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas isso tudo vai por mim, tem a ver com seus limites. Quando você começa a dizer não para as outras pessoas, você diz sim para você. E em partes, as pessoas ficam meio chateadas quando você não corresponde aos desejos delas, né, digamos assim, no sentido geral da coisa. No contexto geral, quando eu era adolescente, eu era muito otária, no sentido de que eu achava que eu era protagonista não só da minha história, mas da história dos outros também, né? Eu era, como dizem no meu interior, de onde eu vim, eu era muito gasguita, eu era muito espalhafatosa, eu gostava de chamar atenção, sendo que para ser notado a gente não precisa chamar tanta atenção assim, a gente pode ser notado sem precisar dar escândalo. E eu gostava muito disso. E nisso eu não impunha limites, eu só deixava as coisas acontecerem. E a maioria das vezes eu sempre acabava dizendo sim para as pessoas quando me pediam favores, quando me pediam, sei lá, dinheiro emprestado, quando eu me colocava em algumas situações que não eram situações tão legais, digamos assim. E isso tudo foi cessando à medida que eu comecei a morar só. Quando eu já tinha minha casa, minhas responsabilidades, porque eu comecei a morar só com 20 anos, então já deu ali um choque de realidade, porque eu acreditava que tudo era flores quando você morava sozinho, até começar a chegarem as contas e os problemas domésticos que são horríveis de se lidar. Hoje a gente já tira de letra, né? Mas anteriormente era mais complicado. Quando você não sabe os seus limites, você não sabe impor limites, e você começa a impor e deixar claro quais são os seus limites, valores e tudo mais, você levanta uma bandeira com as pessoas que você se relacionava anteriormente e no sentido geral da coisa, tanto em âmbito familiar como no âmbito trabalhista, você acaba gerando um conflito, porque as pessoas vão começar a te ver como uma pessoa difícil. Uma pessoa difícil que não faz favores, uma pessoa difícil que às vezes pode ser reativa. No meu caso, quando eu comecei a impor limites, eu era muito reativa. E eu achava que tudo era contra mim. Então eu já tinha que trabalhar uma outra parte, porque já era coisinha de tipo a teoria da conspiração. Eu falo já sobre isso. Eu sempre fui muito respondona. Não me orgulho disso. Desde a escola, em casa mesmo, com os meus pais, com as pessoas mais velhas, eu sempre fui muito respondona. Mas tinha umas pessoas às quais eu era respondona. Às vezes, se um amigo, né, viesse e falasse comigo de uma forma que eu não gostasse, eu simplesmente me retraía e guardava aquilo pra mim. Não iria falar com ele, não iria dizer: ai, eu não gostei da forma que você falou comigo. Ou eu iria, sei lá, simplesmente ignorar e sair da vida da pessoa. Algo nesse sentido. Mas hoje eu vejo que já era uma reação muito exagerada, que talvez eu não devesse reagir daquela forma. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, com as experiências que eu já passei, com tudo que eu já vivi, eu vejo dessa forma. A Andresa de 17 anos jamais pensaria dessa forma. A Andresa de 17 anos era doente da cabeça. E se eu tivesse uma pessoa que chegasse pra mim, tivesse me aconselhado
na forma que eu vou fazer agora com vocês, talvez eu não tivesse feito tanta merda na vida. Como o lance da síndrome do protagonista, como ser muito espalhafatosa ou reativa sem necessidade. Porque pra você ser uma pessoa direta, que eu tinha muito essa desculpa, né? Inclusive tem várias pessoas que hoje também ainda usam essa desculpa. De que, é porque eu sou muito direta. E você acaba sendo uma otária, muito grossa. Pra você ser direta, você não precisa ser ignorante. Porque tem algumas pessoas que elas acabam confundindo o sentido do eu sou uma pessoa direta. Hoje sim, eu sou uma pessoa direta. Eu não gosto muito de enrolação pra falar as coisas as quais eu tenho que falar. Eu simplesmente vou lá e falo. Mas controlando o meu tom de voz, fazendo uma brincadeirinha ou outra ali entre as frases, pra não deixar a outra pessoa também desconfortável, porque isso é muito chato quando uma pessoa vem ser direta com a gente, porque eu já passei por isso. E ela acaba sendo direta até demais. E isso deixa o outro desconfortável. Então você tem que ter também um tato de... Assim como eu não quero ficar desconfortável, eu também não quero que o outro fique desconfortável. Mas você tem que saber o nível também, né? Porque você não pode simplesmente passar por algo ruim para que o outro não passe. Então vamos ponderar ali, tem que ser um meio termozinho, que é pra ninguém sofrer e ninguém se ferrar, digamos assim. Eu sempre achava que a vida iria se resumir, quando eu era adolescente, a um filme da Disney. Que no final a gente iria descobrir quem era o vilão, quem era o mocinho, e pipipipopopó, enfim, essa questão aí. Sendo que às vezes você também é o vilão da história do outro. Nem sempre você é o prota, cara. Às vezes você é o vilão. E isso machucou. Quando eu descobri que talvez eu fosse a vilã da história de alguém, até contextualizar e saber onde foi que eu errei, onde foi que eu fiz a merda, onde foi que talvez eu não tivesse agido daquela forma que eu agi, talvez eu não devesse ter respondido daquela forma que eu respondi. E tudo foi se encaixando, mas talvez se eu tivesse tido um pouco mais de coerência nas coisas que eu fazia, um pouco mais de noção, se eu tivesse escutado os conselhos das pessoas mais velhas, que sempre diziam, quando você tiver a minha idade, você vai entender. Pessoas mais velhas que querem o seu bem, tá? Não é qualquer pessoa mais velha que vai te dar um conselho bom. Tem esse contexto também. Se eu tivesse escutado talvez mais a minha mãe, que sempre me aconselhou, eu não tivesse quebrado tanta cara. Mas, como eu não ouvi, eu tô aqui pra te dar o conselho que eu não recebi, que é, imponha limites, mas saiba impor os seus limites. Não é sendo grossa, sendo ríspida, ou sendo uma pessoa ignorante que você vai estar impondo seus limites. Às vezes o seu limite pode ser só calar e, como diz Leandro Carnal, fazer gestos bovinos. Enquanto você se afasta da pessoa. Isso também é impor um limite, que fique claro. E às vezes também não é necessário discutir. Se você tem sua opinião e a pessoa tem a opinião dela com pontos de vista diferentes, você não necessariamente tem que convencer aquela pessoa de que você está certo e ela está errada. Um burro é um burro em qualquer lugar. E você nunca vai conseguir convencer a mosca de que o lixo é melhor do que o mel. Então, assim, eu acho que eu errei. Meu Deus, eu errei. Não era assim o ditado. É que você nunca vai conseguir convencer a mosca de que o mel é melhor do que o lixo. É isso, tá? No sentido de que cada um tem sua opinião e tá tudo bem, vida que segue. Ai, Andresa, mas é porque eu não queria que fulano e beltrano, não sei o que, quebrasse a cara. Deixa quebrar, vai aprender. Tá? Experiência própria, vai aprender quebrando a cara. E às vezes é até melhor, porque não tem oficina melhor do que passar na pele pra você aprender as coisas.
E o terceiro conselho, não menos importante, é que saiba escolher suas amizades. Aquele ditadozinho de que, amigo não influencia. Amigo influencia. Influencia. O ambiente no qual você está inserido, ele te influencia muito. Se você estiver no meio de 5 burros, você vai ser o 6º burro. Se você estiver no meio de 5 ignorantes, você vai ser o 6º ignorante. Se o seu ambiente é de pessoas inteligentes, pessoas que se importam uns com os outros, pessoas parceiras, pessoas que sabem como lidar com problemas, você vai ser a 6ª pessoa nesse mesmo contexto. Então, assim, o lance de que, eu posso andar em qualquer lugar e ainda assim ser uma pessoa legal. Não. O ambiente, ele te influencia. Então, saiba onde você vai estar pisando. E um conselho, o quarto, extra de brinde aqui pra você, é que sempre pense. Pense muito antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Pense muito mesmo. Não haja por impulso, não haja por pressão de ninguém, o que é muito importante também. E no trabalho sempre cheque o histórico. O histórico é muito importante. Porque às vezes você vai fazer certas atividades, se tiver um histórico, você já sabe como deve ser feito. A não ser que você leve o azar de pegar um histórico que está errado, mas dificilmente isso acontece. Então sempre cheque os históricos. Isso serve para pessoas nas quais você vai se relacionar amorosamente e para amigos também, né? Porque se você tem um amigo que fala mal de um outro amigo, provavelmente esse amigo também vai falar mal de você para outra pessoa. Então abre teu olho, tá? Até mais. Cheiro, chuchu.